O estresse contínuo no ambiente laboral, a fadiga e o trabalho excessivo têm levado milhões de pessoas a desenvolver um esgotamento físico e mental permanente, que em muitos casos pode desencadear a síndrome de burnout. A síndrome de burnout foi inicialmente descrita pelo psicólogo Herbert Freudenberger em 1974 e está registrada no grupo 5 da CID-10, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. A síndrome de esgotamento profissional, a síndrome que inclui diversos tipos de sintomas, por exemplo, como cansaço extremo, sentimentos de desvalia, autoestima reduzida, sensação de desmotivação, falta de prazer na atividade. O indivíduo que nós dizemos que está com uma síndrome de esgotamento profissional, está estressado, ele diminui mais ainda a sua capacidade de lidar com os problemas do dia a dia, de solucionar problemas. A linha entre a síndrome de esgotamento e um quadro depressivo, ela é muito tênue. Então é muito fácil o indivíduo, nesse caso, desencadear ou engatilhar outros transtornos mentais bem mais graves por conta da situação do estresse. No burnout, efetivamente, a depressão se dá no trabalho. Então, muitas vezes a pessoa, o trabalhador, continua tendo essas atividades normais de vida, familiar, social, mas no trabalho o seu desempenho cai, não tem motivação e acaba gerando aquela pessoa que não quer ir trabalhar, porque lhe faz mal. Há um absenteísmo efetivo relativo ao trabalho. Este é o burnout. Então, ela tem origem, sim, em características pessoais do indivíduo, como, por exemplo, o grau de perfeccionismo da pessoa, ou o grau de resiliência, ou o quanto ela dispõe de estratégias de enfrentamento para situações. Mas não é só isso. Depende também da ocupação da pessoa, o tipo de ocupação. Então, aquelas profissões que envolvem cuidado de pessoas, cuidado com vínculo emocional. São ocupações em que as pessoas ficam mais suscetíveis por esse contato direto e emocional com o outro. Então, é o caso dos enfermeiros, dos professores, dos psicólogos. Mas também não é só isso, né? Se a gente ampliar o olhar, tem fatores inerentes à organização do trabalho que podem favorecer ou não o aparecimento de uma síndrome como essa, né? Então, por exemplo, o grau de autonomia que a pessoa tem para realizar a sua atribuição, né? O grau de controle que ela tem sobre o trabalho que ela desenvolve, né? A forma como se dá o relacionamento com os pares e com a hierarquia, o quanto de pressão ela está submetida no seu trabalho. Então, é nesse sentido que eu falo que é interessante ter um olhar atento também para a organização do trabalho. Segundo dados da International Stress Management Association, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem algum grau com burnout. No estado de São Paulo, em 2012, por dia, eram afastadas 92 pessoas com problema de natureza emocional somente no magistério. Então, vocês pensem, eu quando olhei o número, eu tive dúvidas. Eu escrevi por extenso, para ver se não era 29, eu tinha trocado, né? 92 pessoas por dia. Não vejo que a carga horária, ela causa o estresse, mas o enfrentamento mesmo com os alunos que nós temos no dia a dia. A carga de trabalho, como tem, né, na legislação, aí as horas de atividades para você também trabalhar fora da sala de aula, então não vejo que esse é assim o ponto culminante, mas sim o enfrentamento com todos os tipos de alunos que nós temos. Você vai com toda a expectativa daquela semana, porém, chegando lá a realidade é bem difícil, né? Nós temos assim uma dificuldade grande, porque na sexta-feira principalmente, que é aquela expectativa do final de semana. Então, nós lidamos com o problema da euforia dos alunos pelo final de semana. E na segunda-feira, nós lidamos então com o resultado, produto daquele final de semana que o aluno teve. Então, é bem estressante.
Diante da gravidade da doença, a Federação das Indústrias do Paraná, por meio do Sistema S, desenvolve um trabalho de acompanhamento e assessoria para as empresas que buscam o FIEP-SESI, buscando assim equacionar o problema no seu quadro de funcionários. Nós temos algumas metodologias, todas metodologias científicas validadas nacionalmente e internacionalmente, para ajudar a empresa, primeiro, a detectar, né, levantar quais são esses fatores, quais os setores, e aí, no segundo momento, o que fazer com ele, que é mais importante, às vezes, até do que somente levantar. Então, em cima desses dados que são levantados, nós ajudamos a empresa a traçar ou a elaborar um plano de ação para tentar eliminar e fazer com que esses fatores possam afetar o trabalhador. A definição objetiva de burnout se dá por meio de perícia médica que é submetido o trabalhador. De posse do laudo médico, o juiz do trabalho dará sua sentença sobre o caso. E a doença ocupacional é uma espécie de acidente de trabalho, dentre elas o transtorno mental chamado burnout. Então nós temos essa função de conscientizar, chamar atenção, fazer todo um estudo, uma reflexão sobre o burnout para que ele não aconteça. É importante, então, estabelecer marcadores de risco psicossocial para que as empresas possam adaptar os seus ritmos de produção, a sua organização de trabalho e assim prevenir ou evitar as doenças decorrentes do estresse no trabalho. O tratamento de burnout tem como alternativas a busca de hábitos mais saudáveis, reorganizar a quantidade de trabalho que é sua, praticar esportes, dormir mais, parar de fumar, beber menos, se relacionar mais com a família e amigos. Dependendo do grau de acometimento do trabalhador, é indicado o acompanhamento por um profissional da área de saúde. Você primeiro tenta fazer o quê? Você tenta agir na fonte. Qual que é a fonte que pode ser ansiogênica ou que pode causar depressão? A gente está falando do ambiente de trabalho, mas isso vale para casa também. Então é você tentar evitar aquela fonte que te cause aquele problema. Se não é possível, você tenta trabalhar com que aquela fonte não te cause, mesmo existente, não te cause tanto mal. Se não é possível, aí você tenta outras medidas de contenção, como um treinamento para você conseguir suportar aquele problema de uma maneira mais saudável. E, por fim, se não é possível, o equivalente a EPI seria um tratamento individual do colaborador. Ou seja, terapia, psiquiatria, psicanálise, esse que seria o equivalente ao EPI. Se você conseguir evitar o fator de carga mental, o fator de carga cognitiva e o fator de carga organizacional, através de uma boa análise ergonômica do trabalho, tanto física quanto cognitiva, mental e organizacional, você consegue evitar a eclosão efetiva dessa doença. Podemos citar, a título de exemplo, para ficar mais claro o que a gente quer dizer, a responsabilidade na linha. Quando um funcionário tem muita responsabilidade na linha, ele acaba tendo dificuldades, tanto físicas quanto mentais. Veja, operações produtivas críticas, posição estrangulada de produtos, duplo controle. Por exemplo, ele está produzindo e ao mesmo tempo ele tem que fazer a contagem, assim como ele tem que fazer o controle de qualidade dessa peça. Então, veja, tudo isso são fatores de carga cognitiva mental, assim como operações perigosas, né? Pessoas que trabalham em espaço confinado, trabalham em altura, multifuncionalidade, porque é muito comum de você ver, principalmente hoje no ramo metalúrgico, as pessoas tendo que atuar em mais do que uma máquina, em mais do que um equipamento. Então, ele coloca um equipamento para ser usinado, ele vai esperar essa peça ser usinada, mas ele não espera ao lado da máquina. Ele vai ter uma atividade num segundo equipamento, numa segunda máquina, onde ele colocará outra peça para ser usinada. Enquanto ele aguarda, ele poderá até ter uma terceira máquina ou equipamento. Então, isso acaba causando muitas frustrações, né, no trabalho e essa pressão acaba tendo problema. Uma iniciativa bastante interessante para diminuir o estresse no ambiente laboral é a do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. O Pequeno Príncipe se tornou referência no atendimento de crianças no Brasil.
Assim, o projeto Cores do Pequeno Príncipe tem uma série de atividades para seus colaboradores e funcionários e busca diminuir o estresse por meio de ginástica laboral e atividade física orientada. E ele veio para atender uma necessidade do colaborador Pequeno Príncipe que trabalha no ambiente insalubre, vamos dizer assim, em relação ao contexto da dor, né, do sofrimento, da perda. Então o programa ele vem com esse enfoque do bem-estar, da qualidade de vida, com o objetivo de melhorar, né, a condição do colaborador, porque é gente cuidando de gente, e com o objetivo de propiciar um ambiente, uma condição melhor, com maior produtividade na atuação dele com o paciente e familiares. Nós fazemos todo um acompanhamento, nós temos um programa de absenteísmo na instituição hoje, onde nós conseguimos identificar quem são, por exemplo, os colaboradores que mais se ausentam. Então, eu identifico esse colaborador, eu vejo qual é a necessidade, o porquê ele está se ausentando e muitas das vezes nós encaminhamos, direcionamos eles para alguma atividade do programa Cores. E o inverso também, geralmente o colaborador que participa das atividades do programa Cores, ou o setor que participa da ginástica laboral, ou de uma atividade orientada, ou de uma orientação nutricional ou psicológica, é o colaborador que não se ausenta. É que às vezes a gente entra num parto assim, a criança está bem debilitada, né? Às vezes está boa, de repente está ruimzinha, né? Aí quando a gente sai para fazer os exercícios aqui fora, porque é muita pressão pra gente ali dentro e ver as crianças naquela situação. Sair aqui para fora já ajuda a gente. Bastante. Atividades tais como a ginástica laboral, que quebra a rotina de trabalho, que cria espaços de intervalo na jornada de trabalho que não estão previamente estabelecidos, isso torna a atividade de trabalhar menos pesada, menos estressante, menos angustiante. A adoção da meditação é outra atividade que também é estimulada para que o ambiente de trabalho possa ser mais calmo, mais tranquilo e os objetivos possam ser atingidos de forma mais adequada. E a prática de esportes, que traz benefícios não só físicos, mas também psicológicos e para a vida em sociedade, para as relações, para as interações sociais do trabalhador com os colegas de trabalho, com a sociedade de um modo geral e com a própria família. O esporte, então, pode ser uma das estratégias mais eficientes que empregadores e empregados podem adotar para evitar o burnout no ambiente de trabalho. O programa Trabalho Seguro estimula práticas que retirem o estresse do ambiente de trabalho, que possibilitem ao trabalhador a praticar atividades que sejam lúdicas, que sejam prazerosas, que deem sentido à sua vida. O esgotamento produtivo não é a exaustão física ou psicológica do trabalhador, mas é a perda do significado pessoal do trabalho que está realizando. A prevenção da síndrome de burnout começa com o próprio trabalhador, que deve ter consciência do risco à sua saúde e precisa atuar positivamente para encontrar na atividade produtiva o sentido que justifica para si próprio a profissão e o trabalho que realiza. A empresa deve estar atenta ao ambiente de trabalho, atuando para que os relacionamentos entre empregados e chefias e entre os próprios empregados não se contaminem com atitudes desconectadas de um sentido objetivo, evitando controles exagerados, ordens desnecessárias e cultivando a harmonia, a cooperação e a solidariedade. O Estado, por seus órgãos de regulamentação e fiscalização, deve estimular a organização do trabalho socialmente saudável, valorizando as ações positivas e eficazes na prevenção dos danos decorrentes da síndrome de burnout. Ao mesmo tempo, as autoridades públicas devem evitar a vitimização das pessoas atingidas pelo esgotamento laboral, enfatizando que a cura desse mal não se dá pela enérgica punição de incertos culpados, mas pela colaboração e cooperação de empregados e empresas no exercício contínuo de dar um sentido humano para o trabalho produtivo.